Nessa próxima reportagem, você vai entender por que o Porto de Santos é fundamental para a economia do país. O Brasil deve muito ao Porto de Santos, que é o principal responsável pela maior parcela de importações e exportações do país. Em 2011, o nosso porto garantiu recordes de movimentação de carga, impulsionados pelo bom momento da economia nacional. O Porto de Santos é fundamental tanto para a cidade de Santos como para o Brasil. O Brasil, a partir da década de 90, o Brasil se abriu para o mundo, né? Ou seja, nós começamos a exportar mais e importar mais também. Portanto, o Porto de Santos é por onde passa 25% do nosso comércio exterior, de tudo que a gente compra e de tudo que a gente vende. Sem o Porto de Santos, o Brasil estaria menos conectado com o mundo, né? O mundo, com o aumento do comércio internacional, o Porto de Santos é fundamental para isso que aumenta a produção brasileira e para trazer tudo que o Brasil precisa ao importar. E o impacto na economia de Santos é gigante, né? Ou seja, Santos, grande parte da economia de Santos é ligada ao porto, né? Seja na área educacional, seja na área de transportes. Então, não apenas o porto, mas todas as atividades que giram em torno da atividade portuária fazem com que a economia de Santos tenha voltado a crescer a partir da década de 90. Cerca de 40% do PIB, o Produto Interno Bruto do país, passa por aqui. Nos últimos 10 meses, as operações do Porto de Santos contribuíram com 24,5% da balança comercial brasileira. A balança comercial de um país é a diferença entre as exportações e as importações. Portanto, se um país tem as exportações maiores que as importações, ele tem um superávit comercial. Se ele tem as importações maiores que as exportações, ele tem um déficit comercial. O Brasil, como eu disse, a partir da década de 90, ele cresceu tanto as importações como as exportações. Num período, quando o real estava desvalorizado, as exportações estavam crescendo mais do que as importações. Quando o real começou a se valorizar muito, o que aconteceu? As exportações continuaram crescendo, mas num ritmo menor do que as importações. Hoje, as importações crescem num ritmo maior que as exportações. E por ser o maior da América Latina, o Porto Santista é destaque no cenário mundial. Hoje, a economia mundial, principalmente os países asiáticos, né, tendo a China como o principal país, ele precisa de muitos commodities. O Brasil é um grande produtor de commodities, ou seja, produtos agrícolas, produtos pecuários, né, a soja, por exemplo, né, que é um grande... E o que acontece? O Porto de Santos, ele é o principal porto que escoa toda essa produção. Então, é vital para que o Brasil, hoje, o Porto de Santos se modernize, aumente a sua capacidade para aumentar as exportações brasileiras para esses países que estão, onde a demanda por produtos brasileiros cresce. Além disso, o Brasil também precisa de aumentar o porto para aumentar as importações também. Aumenta as importações, o Brasil consegue mais tecnologia e pode não apenas exportar produtos commodities, mas também produtos com maior valor agregado, produtos industrializados, com maior conhecimento já nesses produtos.